Oi, e aí, tudo bem com você? Vamos falar hoje da ética do Immanuel Kant, certo? Para isso, eu preciso que você vá lá na sua apostila, no capítulo 4, na página 191 da apostila 1, ok? Nós vamos falar da ética do Immanuel Kant. E para falar da ética do Immanuel Kant, é importante você lembrar que o Kant é um filósofo iluminista. E lembra que eu sempre digo para você que o contexto histórico, ele diz muito da filosofia a ser produzida? E você sabe que o iluminismo é aquele período histórico, assim, bem por alto, em que a razão ilumina, né? Ilumina o conhecimento, a razão. Isso é muito importante para você entender a ética kantiana. Por quê? Por quê? Por quê? Eu te pergunto. Porque, velho, antes desse período, a gente estava lá dentro do período medieval, certo? E lá no período medieval, a razão, ela vem assim como uma serva da teologia. A razão vem como se fosse uma serva da religião, certo? Então, primeiro vem a religião, primeiro vem os dogmas da fé e depois vem a razão para fundamentar esses dogmas da fé. Vocês lembram que nós vimos isso lá quando nós falamos do Agostinho, quando nós falamos do Tomás de Aquino, principalmente do Tomás de Aquino? Pois é. Agora, nós estamos falando de um período em que a razão, ela vem ter um peso forte na resolução dos problemas humanos e não mais os dogmas da fé, certo? Aí você fala, professor, e o que isso tem a ver com a ética kantiana? Primeiro, porque o primeiro conceito que eu quero que você entenda dentro da ética kantiana é o conceito de esclarecimento, tá? Começa lá na página 191 da sua apostila. E o que seria esse esclarecimento? O Immanuel Kant diz, né, num texto dele muito conhecido, que o que é, né, a resposta à pergunta, o que é esclarecimento? E ele diz, esclarecimento é a saída do homem da minoridade, do qual ele mesmo é culpado, do qual o próprio homem é culpado. Aí você fala, cara, ajudou muito, claro, eu sei o que é minoridade. A minoridade não é no sentido ser menor de 18 anos, né? Ser de menor. A minoridade seria num sentido mais racional. O sujeito menor para Kant é aquele que não tem autonomia da sua razão. O sujeito menor é aquele que depende de outra razão para guiá-lo, depende de outra pessoa para guiá-lo. Você lembra que quando a gente estudou o Piaget e o Kohlberg, a gente trabalhou muito os conceitos de heteronomia e autonomia? Em que a heteronomia, as regras de ação vêm do outro, né? E na autonomia, as regras de ação vêm de si só. Portanto, o esclarecimento seria para Immanuel Kant a busca por uma autonomia da razão. E isso é muito importante quando você joga dentro do contexto histórico que ele estava vivendo, porque antes a razão não tinha autonomia, porque ela estava veiculada à fé. Ela servia apenas para justificar os dogmas da fé, certo? E nesse sentido, como que a gente pode começar a analisar a ética kantiana? Pelo seguinte princípio. Existem várias religiões e essas várias religiões, elas estipulam princípios éticos para que todas as pessoas possam seguir. Mas qual é a fundamentação desses princípios éticos? A fundamentação desses princípios éticos são dogmáticos. E o que é um dogma? É uma verdade revelada que não pode ser comprovada racionalmente. Kant está indo justamente na direção contrária. Ele está dizendo assim para nós que a busca por esclarecimento é justamente partir de princípios de ação que podem e devem ser justificados racionalmente,
certo? A primeira coisa, um princípio de ação deve ter uma fundamentação racional. Ele deve ser justificado racionalmente. Por qual razão? Pela sua, né? E aí quando você vai escolher entre uma ação A e a ação B, você não vai procurar em dogmas, você não vai procurar em justificativas místicas para escolher entre A ou B. Você vai fundamentar isso racionalmente. E aí depende que você pare, se você é um sujeito esclarecido, e comece a refletir você sobre qual será a sua melhor ação, certo? Por exemplo, entre devolver um troco ou não devolver o troco, né? Você pode dizer assim, não devolver o troco é pecado, tá? Mas aí a gente está trabalhando com o princípio da sua ação, ele vai ser justificado a partir de um dogma, né? Ou seja, um ser superior veio e disse para você. Não, vamos pensar racionalmente. Por que eu deveria devolver o troco, né? Você gostaria que isso acontecesse com você? Que você se enganasse? Porque as pessoas se enganam. Ó, estuda produto da razão trabalhando. As pessoas se enganam, às vezes? Se enganam. E é justo que eu me valha de um engano de uma pessoa para que eu possa ter um tipo de para que eu possa sair ganhando disso, né? Para que eu possa receber algo em troca de um erro que uma pessoa fez. Ou o que é mais racionalmente justificável? Que quando todas as pessoas do mundo erram, a gente chega e avisa, olha, você errou nesse sentido, tá aqui, eu estou trazendo o seu erro de volta, certo? Então, eu estou revertendo o seu erro, desculpa. Então, justificar racionalmente uma ação, certo? E é claro que isso dentro do período do Renascimento é muito fácil de ser entendido, dentro do período do Iluminismo é muito fácil de ser entendido, né? É a razão, então, que vai iluminar os caminhos da ação, a razão, certo? Mas aí, o Immanuel Kant, ele vai fazer uma investigação sobre a base, qual é a base racional que deve justificar essa ação. Ele escreveu um livro chamado A Crítica da Razão Pura, e as pessoas acharam difícil. É difícil, né? Ler Immanuel Kant é difícil. E aí ele escreveu um livro para facilitar a leitura. O nome do livro que facilita é assim, ó, Fundamentação Metafísica do Costume. Se era para facilitar, o nome já não colabora, né? Mas enfim, pensa comigo, ó, fundamentação. Fundamentação é a base primeira, certo? Metafísica, aquilo que não é prático, certo? Aquilo que não se justifica por meio dos 5 sentidos, né? Quando você fala de metafísica, essa palavra metá significa além, physis, mundo concreto. Então existe uma fundamentação que não é prática, que não vise angariar algo em troca, né? Para as minhas ações cotidianas, que viram um costume, né? E aí, essa investigação que vai ser feita no livro parte do princípio do esclarecimento, né? Toda ação deve começar pelo sujeito esclarecido. Nesse sentido, meu caro colega, você não vale recorrer lá à autoajuda, entendeu? Porque o cara que escreveu o livro da autoajuda, ele não conhece a sua vida, as suas dinâmicas. E se você pegar as regras que o outro dá para você ter a sua vida boa, então pense comigo, você é esclarecido? Eu penso que não. E por que você não é esclarecido? Porque você não está pensando na sua vida. Você não tem autonomia. Você abriu mão da sua capacidade de decidir. Você abriu mão da sua liberdade em prol daquilo que outra pessoa decidiu por você. Então você não é um sujeito esclarecido. E o Immanuel Kant diz assim, e é o Kant, hein, cara, né? Que ele coloca essas palavras difíceis, ele diz assim: quais são as causas da falta de esclarecimento, ou seja, da minoridade? A falta da minoridade para o Kant, ele chama de preguiça e covardia.
certo? Ele diz assim: é difícil ter que pensar por si só. É difícil ter que escolher sozinho os rumos de A e de B e assumir a responsabilidade por A e por B. E aí, nesse sentido, o que é que os sujeitos fazem? Eles se colocam numa posição cômoda e, a partir dessa posição cômoda, eles acabam dando, né? Entrando aí na minoridade, né? Mas ele olha para o período do iluminismo e ele fala assim: olha, nós não somos. Tem uma boa notícia aí dentro do contexto que ele estava. Ele diz assim: nós não somos sujeitos esclarecidos, mas nós estamos num período de esclarecimento. Ele acreditava que o esclarecimento ia vir, né? Que nós seríamos esclarecidos, mas naquele momento estávamos buscando o esclarecimento, ok? Eu vou fazer o outro vídeo com o próximo tema.